Então, dando continuidade, agora membro inferior, mesma coisa, vista anterior, tá? Vamos rodar essa perna, tá? Até a gente conseguir chegar dessa parte de novo no mesmo ponto. Então, o que você vê aqui é a tíbia nessa parte antero medial, ela não tem nenhum acolchoamento, nenhum músculo na frente dela, né? Então, já é direto o contato de tíbia com a parte adiposa ou a parte de pele mesmo, tá? E aí, rodando o lateral, o primeiro músculo que eu vejo aqui é o tibial anterior, tá? O tibial anterior, como o próprio nome sugere, ele está na parte da frente da tíbia, né? Anteriormente à tíbia, tá? Então, vamos tirar o tibial anterior aqui. A gente vai ver que ele sai aqui do côndilo tibial lateral, porque aqui está a fíbula, tá? Então, no côndilo tibial lateral, numa superfície mais antero inferior do côndilo tibial medial, ele desce, tá? Ele cruza, ele passa por dentro do retináculo dos extensores, que a gente vai ver o retináculo dos extensores aqui depois, tá? E insere aqui no primeiro metatarso e no cuneiforme medial, tá? Então, a sua inserção mais medial no cuneiforme medial e no primeiro metatarso, que é o próprio hálux, tá? A função dele são duas principais, que é a dorsiflexão, então ele ajuda a puxar a ponta do pé para cima, juntamente com outros músculos, tá? Principalmente aqui, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, e ele também ajuda a fazer o movimento de inversão. O movimento de inversão também é feito por outros músculos no trabalho cinérgico, olha ele aqui, o movimento de inversão é fazer com que a sola do seu pé, ou a parte plantar do seu pé, olhe para a linha média, tá? Então isso eu chamo de inversão do pé, tá? Então, beleza. Esse é o tibial anterior. Vamos tirar o tibial anterior aqui. O do lado, assim que a gente tira o tibial anterior, a gente vê aqui o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux, tá? Então, o primeiro que eu vejo é o extensor longo do hálux, né? Então, olha só, o extensor longo do hálux primeiro. Olha aqui, ó. Extensor longo do hálux. Então, vamos tirar o extensor longo do hálux em transparência. A gente vai ver que ele sai aqui uma parte dele sai aqui da origina, né? Do terço médio face anteromedial da fíbula, também desce anteriormente, passa por dentro do retináculo dos extensores e vai inserir lá na falange distal, tá? Na face superior da falange distal. O movimento dele também é dorsiflexão, a ação, tá? Então ele também faz a dorsiflexão, juntamente com o tibial, com o extensor longo dos dedos. Ele também me ajuda a fazer a inversão pelo posicionamento. Então, olha só, por estar mais lateral e indo para medial, a sua contração também faz com que eu ocasione uma inversão do pé, tá? E ele também me ajuda a fazer a extensão dos dedos do pé, já que ele é como o próprio nome diz, extensor longo do hálux, tá? Então ele ajuda a fazer a extensão dos dedos. Professor, mas ele não ajuda a fazer só a extensão do hálux? Seria se você não considerasse que a gente tem um monte de ligamentos estabilizando essas articulações. Então, quando ele acaba puxando o hálux, ele acaba tracionando, em contrapartida, também os outros dedos, pela quantidade de ligamentos, principalmente nas articulações aqui, ó, intermetatarsais, tá? Então, beleza. Ele não consegue fazer um movimento puro no hálux. Acaba tracionando os outros também. Então, olha só. Aqui o extensor longo do hálux, que eu também já vou tirar. E aí eu vejo aqui o extensor longo dos dedos. Como o próprio nome sugere, ele está indo para todos os dedos, exceto para o hálux, né? Porque o hálux tem só um dele, assim como o polegar também, a gente já viu na aula de mão, tá? Então, o extensor longo dos dedos, ele também sai aqui dessa face anterior da fíbula e da superfície anterior do côndilo tibial lateral, desce inferiormente e vai inserir lá na face superior das falanges distais, de segundo a quinto dedo, tá? Também faz, aqui já faz um movimento diferente, vou mostrar isso aqui depois. Ele também faz a dorsiflexão, junto com esses que a gente já viu até agora, tá? Então, ele puxando a ponta dos dedos para cima, ele acaba puxando o tornozelo também e fazendo uma flexão, uma dorsiflexão do tornozelo, tá? E ele também ajuda a fazer um movimento diferente dos demais, que é o movimento de eversão. A gente viu até agora os movimentos de inversão, tá? Então, esse movimento de eversão é o contrário, é fazer com que a planta do seu pé, a sola do seu pé, olhe para a lateral e não para a medial. Então, esse movimento
a gente chama de eversão. Então tá aqui o extensor longo dos dedos, tá? Porque ele insere mais lateral. Lembra que o extensor longo do hálux era mais medial, ajudava a fazer a inversão. Extensor longo dos dedos insere mais lateralmente, então ele ajuda a fazer a eversão, tá? Então movimento contrário. Beleza? E também ajuda a fazer a extensão dos dedos, porque ele acaba tracionando de segundo a quinto dedo, tá? Então ele também ajuda a fazer a extensão dos dedos. Então esse é o extensor longo dos dedos, tá? Se tem um extensor longo, depois a gente vai ver que tem um extensor curto também, né? Então vamos tirando aqui, dando a volta 360. Quando eu tiro aqui o extensor longo dos dedos, eu já vejo dois músculos, que é o fibular longo e o fibular curto, tá? Antigo perônio, porque a fíbula chamava osso perônio, né? Então, fibular curto e fibular longo. Vamos começar pelo longo, que ele é mais superficial, tá? Então, o fibular longo sai lá da cabeça da fíbula e da face lateral da fíbula, passa por trás, isso é importante entender, passa por trás do maléolo lateral, ó, passa por trás do maléolo lateral e vai inserir justamente aqui na base ou na face inferior do primeiro metatarso e no cuneiforme medial, tá? Então, pelo posicionamento dele, ó, quando ele contrai, o que ele vai ajudar a fazer? O movimento de reversão, porque ele está vindo de lateral para medial. Ele traciona isso para cá e faz a planta do pé olhar para a lateral. Esse movimento a gente chama de eversão, tá? Então, existem outros eversores, olha eles aqui, ele passa por dentro dos retináculos dos extensores, tá? Então, e por trás o maléolo lateral. O maléolo lateral funciona como uma roldana aqui, já que ele passa por trás e quando ele contrai, ele acaba tracionando o pé para a lateral, fazendo a eversão. Só que como ele está inserido por baixo, agora ao invés de fazer dorsiflexão, ele vai fazer o movimento de flexão plantar, ou plantiflexão, tá? Então, como ele está indo para baixo do pé, olha lá, como ele está indo para baixo do pé, quando ele contrai, ele acaba fazendo um movimento de plantiflexão, o contrário do que a gente viu até agora dos músculos, tá? Então, beleza. Esse é o fibular longo. O fibular curto recebe o nome porque, obviamente, ele é mais curto. Ele sai do terço mais distal da fíbula face lateral aqui e vai inserir na cabeça do quinto metatarso, ó, justamente onde o Neymar fraturou em uma das suas partidas lá, tá? Então, olha só, ele insere aqui na cabeça do quinto metatarso e aí, por estar passando por trás do maléolo, a sua contração também faz o movimento de flexão plantar juntamente com o fibular longo, tá? Então, fibular longo e fibular curto, ajudando no movimento de flexão plantar ou plantiflexão, tá? E ele também ajuda o fibular a fazer o movimento de eversão. O movimento de eversão, porque ele está inserido lateralmente, origina e se insere mais lateralmente, tá? Então, ele é um eversor também, tá? Então, vamos sair aqui, a gente já viu o fibular longo, que a gente vai tirar, e o fibular curto, pequenininho aqui, que também a gente vai tirar, tá? E aí, eu vou passar para o próximo aqui que a gente vai ver, ó, é o sólio. O sólio, ele é mais embaixinho, porque o flexor quase não dá para ver. Aqui, ó. O sólio. O sólio, ele é um músculo que ele é parte do tríceps sural, tá? Então, ele é mais largo do que o próprio tendão calcâneo, ó. Isso é tendão calcâneo, isso é sólio, tá? Então, o sólio, ele é parte dos três músculos que a gente chama de tríceps sural, que é sólio, gastrocnêmio lateral e gastrocnêmio medial, tá? Então, vamos ver o sólio, que a gente está dando a volta para ver qual músculo está do lado um do outro. E aí, o sólio, olha só, ele é um músculo uniarticular, diferente do gastrocnêmio, que ele colocou os dois, né? Mas diferente do gastrocnêmio, ele sai numa linhazinha lá, que chama linha para o músculo sólio, tá? Que é essa linhazinha aqui atrás da tíbia. Ele também pega uma parte da cabeça da fíbula, ele não atravessa o joelho, ele só sai abaixo do joelho, tá? E vai inserir no calcâneo através do tendão calcâneo, tá? Então, tudo isso aqui em azul é tendão calcâneo, é ponto de inserção para os três, tá? O que ele faz? Flexão plantar, tá? Então, ele promove a flexão plantar, porque ele é um músculo uniarticular, então ele tem ação só no tornozelo, tá? Então, ele faz movimento de flexão plantar ou plantiflexão, tá? E aí, sobre ele, eu tenho os gastrocnêmios, aqui ele não divide, mas é gastrocnêmio lateral e gastrocnêmio medial, ou cabeça lateral do músculo gastrocnêmio, cabeça medial do músculo gastrocnêmio, tá? Esse músculo gastrocnêmio, ele é biarticular, ele sai aqui acima dos côndilos laterais, do côndilo lateral e femoral, depende da cabeça, né? Se for cabeça medial, acima do côndilo femoral medial. Se for cabeça lateral, acima do côndilo femoral
lateral, tá? Desce e também se insere no calcâneo através do tendão calcâneo, tá? Então ele também faz uma flexão plantar, só que como ele é biarticular, ele também ajuda a fazer a flexão do joelho. Então, olha só, aqui ele faz uma flexão plantar ou plantiflexão juntamente com um sólio, tá? E ele faz uma função diferente do sólio, porque ele também cruza a articulação do joelho, que é a própria flexão plantar, ó. Então, flexão plantar, flexão do joelho, juntamente com todos os flexores que a gente viu no vídeo passado, tá? Então, esse aqui é o gastrocnêmio fazendo a função também de flexão dos joelhos. Em alguns posicionamentos, principalmente cadeia cinética fechada, é possível que o gastrocnêmio tracione o fêmur para trás e aí possa causar, por exemplo, uma hiperextensão ou alguma coisa assim, tá? Então, vamos sair aqui e tirar os gastrocnêmios e o sólio, tá? Então, quando a gente tira o gastrocnêmio e o sólio, a gente vê músculos mais profundos aqui atrás e tem dois músculos que que se confunde muito numa prova prática, por exemplo, que é o flexor longo do hálux e o flexor longo dos dedos, tá? Por que eu falo confunde muito? Porque o flexor longo dos dedos está do lado do hálux e o flexor longo do hálux está do lado dos dedos. Eles são cruzados, porque lá por baixo do pé eles vão cruzar os seus tendões, tá? Então esse aqui é o flexor longo do hálux. Ele vai para o hálux, ó. Então ele sai aqui da face posterior, mais ou menos dos 2/3 distais da fíbula, face posterior, passa por baixo do calcâneo, tá? Abaixo dessa estrutura que eu chamo de sustentáculo do talos, passa por baixo do sustentáculo do talos, vai passar por baixo do arco plantar e inserir aqui na face inferior da falange distal do hálux. Por isso que ele é um flexor do hálux, porque ele está inserido por baixo do hálux na sua falange distal, tá? Ele ajuda também na flexão plantar, juntamente com os tríceps, né, os gastrocnêmios e o sólio, tá? Então, flexão plantar ou plantiflexão. Ele também ajuda na inversão do pé, então ele puxa o pé para fora, olha ele aqui, ó, tá? Flexor longo do hálux, tá? Porque ele está indo de lateral para medial, então ele ajuda no movimento de inversão. Todo músculo que vai de lateral para medial vai acabar sendo um inversor também, tá? E ele ajuda na função principal dele aqui, que é a flexão dos dedos, porque ele está inserido abaixo. Olha o tamanho dele aqui do tendão, flexor longo do hálux, tá? Então ele sai lá de trás, tá? E aí, ó, olha o flexor, que eu falo que confunde muito. Olha o flexor longo dos dedos, ó. O flexor longo dos dedos, o flexor longo do hálux, ó. Exatamente neste ponto aqui, eles se cruzam, né? Então, o que está mais lateral vai para medial, que é o flexor longo do hálux, e o que está mais medial vai para lateral e se insere, então, na base de todos, na face inferior de falanges distais de segundo a quinto dedo, tá? Então, por isso que às vezes dá para confundir. O que está do lado dos dedos é flexor longo do hálux, o que está do lado do hálux é flexor longo dos dedos, tá? Então, já vamos tirar os dois, porque os dois têm função de flexionar os dedos. Então, vamos tirar aqui o flexor longo do hálux e o próprio flexor longo dos dedos. O que me sobrou aqui foi o músculo tibial posterior. O músculo tibial posterior, ele tem grandes origens, é uma origem bem grande, a gente vai ver aqui, ó. Ele sai lá da membrana interóssea, tá? Que a membrana interóssea faz uma estrutura semelhante a um ligamento para unir tíbia e fíbula, tá? Ele sai aqui abaixo do côndilo tibial lateral e sai também da face posterolateral da fíbula, tá? Então ele desce mais inferiormente, passa também por trás do maléolo medial, então olha aqui o maléolo medial da tíbia, passa por trás do maléolo medial e olha o tanto de inserção que ele tem. Ele insere no cuneiforme medial, no cuneiforme intermédio e no cuneiforme lateral, se insere no cuboide, se insere na face inferior da base de segundo, terceiro e quarto metatarso, tá? E também se insere no navicular. Então ele insere praticamente em todos os ossos do tarso aqui na planta do pé, na parte inferior do pé. Além das funções importantes dele de movimento que a gente vai ver ali, ele é um importante formador do arco plantar longitudinal. Então isso que vocês estão vendo aqui, ó, a gente chama de arco plantar, tá? Esse arco plantar, ele pode estar colabado, ele pode estar achatado, que a gente chama de pé chato, ou pé plano, ou ele pode estar aumentado, que é o pé cavo, tá? Então,
ele pode estar aumentado, diminuído ou normal, né? Duas estruturas formadoras desse arco longitudinal é a face ou aponeurose plantar, que eu vou mostrar, e o tibial posterior. Então, grande parte desses pés planos ou pés chatos, eles são ocasionados pela fraqueza do tibial posterior, tá? O tibial posterior também é um plantiflexor, porque ele insere abaixo do pé, né? Então, ele também ajuda a fazer a flexão, tá? Do plantar do pé e ajuda a fazer a inversão com todos esses que estão de lateral e vão para medial, tá? O flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, o tibial posterior, todos esses aqui, além de tibial anterior. Então, olha só, tibial anterior e tibial posterior, eles têm função diferente, ó, tibial posterior e tibial anterior. Um é dorsiflexor, o outro plantiflexor. Só que eles têm uma função em comum, que é o quê? A inversão, porque todos os dois vêm de lateral para medial. Um à frente e o outro atrás, mas eles são inversores, tá? Beleza, vamos sair aqui. Então, esse é o tibial posterior. Tirando o tibial posterior, o que eu vejo aqui, então, é a própria membrana interóssea, que é a estrutura de ligação entre tíbia e fíbula, tá? Aqui também vou tirar. Então, beleza. Essa é a parte de perna, tá? Vamos a alguns músculos específicos do pé, então, bem rapidinho, ó, só para a gente conseguir visualizar aqui. Essa é a fáscia plantar ou aponeurose plantar, que é uma estrutura que vai do calcâneo, tá? Até as falanges proximais, as articulações intermetatarsais, na verdade, de segundo a quinto dedo, tá? Ele está sobre essa bursa, que é a bursa metatarsal, justamente para diminuir o atrito sobre esse pé, tá? Existe 3 pontos de pressão importantes aqui no pé, que é aqui no calcâneo, principalmente aqui na base do primeiro e na base do quinto metatarso, formando um triângulo, tá? Um triângulo de pressão. E esse triângulo de pressão é um triângulo de sobrecarga, inclusive, tá? Então, por isso a presença dessas bursas para diminuir o impacto ou a pressão sobre essas estruturas, essas pontas ósseas, tá? Vamos tirar a bursa, essa bursazinha também aqui, ó. Então, olha só, aqui eu vejo, então, a aponeurose, como eu disse para vocês, ela é uma estrutura importante para a formação desse arco plantar também, junto com o tibial posterior, tá? Então, ela ajuda na formação desse arco plantar. Quando ela está retraída, a gente tem um pé cavo muito mais intenso, o arco plantar muito maior do que o normal, tá? Então, vamos tirar aqui para a gente ver alguns músculos aqui, ó. O flexor curto dos dedos, tá? Então, a gente viu o longo, esse aqui é o curto, o flexor curto dos dedos sai lá do calcâneo, tá? Então, da tuberosidade posterior do calcânio aqui, e vai inserir aqui nas falanges médias de segundo a quinto dedo, tá? A função dele é a flexão dos dedos, né? Então, olha só, flexor curto dos dedos. Tem todos esses músculos aqui por baixo, eles vão ser flexores, né? Então, tenho lá os lumbricais, eu tenho os interósteos, eu tenho aqui o flexor, o abdutor do quinto dedo, que também ajuda um pouco na flexão. Então, todos esses músculos aqui que vêm para baixo são flexores, tá? Então, a gente viu grande parte dos extensores, né? Então, vamos ver os flexores aqui, tá? E aí, vou tirar ele aqui também, para a gente ver 2 músculos importantes aqui, que são abdutores. Um é abdutor do hálux, o outro é abdutor do dedo mínimo, tá? Todos eles fazem o quê? A abdução. O abdutor do hálux está relacionado à formação da joanete, né, que é o hálux valgo, tá? O hálux, ele tendencia a ir para valgo, tá? Então, a gente chama de joanete ou hálux valgo, tá? Então, vamos ver ele aqui. Olha só, ele também sai da face medial, tá, do calcâneo, bem no corpo do calcâneo, e vai inserir aqui na falange proximal do primeiro dedo, tá? Ou do hálux, ó. Falange proximal do hálux, tá? A função dele, a abdução do primeiro dedo, mas ele também ajuda, como eu disse, por estar embaixo, na flexão dos dedos, tá? Ele também ajuda no movimento, aqui não, porque aqui não tem nada a ver, isso aqui é erro do aplicativo, flexão de quadril não, tá? E ele me ajuda, que eu também não trouxe aqui, a abdução do hálux, porque, como o próprio nome diz, ele é um abdutor do hálux, que ele não me trouxe aqui, tá? E o abdutor do quinto dedo, também sai do calcâneo, mas numa superfície mais inferior, próxima à inserção da fáscia plantar, e vai inserir aqui na falange proximal do quinto dedo, numa face mais lateral. Então, lateralmente,
a falange proximal do quinto dedo, tá? Ele também ajuda na flexão dos dedos, mas ele tem uma função importante, que também o aplicativo não trouxe, que é a abdução do quinto dedo, já que ele é um abdutor do quinto dedo, tá? Então, beleza, vamos sair aqui e vamos tirar esses dois aqui também, tá? Então, o abdutor do quinto dedo e o abdutor do hálux, tá? E aí eu tenho uns músculos extremamente importantes aqui, que são os músculos lumbricais. Esses músculos lumbricais, eles normalmente são fracos na maior parte das pessoas, são músculos intrínsecos do pé, e aí eles têm função de estabilizar os dedos do pé, além de ajudar no movimento de flexão, tá? Então, esse movimento aqui, esses lumbricais, eles vão inserir aqui nas falanges, falanges proximais de segundo a quinto dedo, e tem a função tanto não, esse aqui não está errado também. Esse aqui, ó, a função de flexão dos dedos, tá? Então, olha aqui, são 4 lumbricais, tá? Entre primeiro e quinto dedo. Então, tenho 4 lumbricais aqui. O que ele estava me mostrando, provavelmente ele confundiu, que é com a ação dos interósseos. Então, vou tirar os lumbricais e vou mostrar os interósseos, tá? Aí eu tenho os interósseos dorsais e os interósseos plantares, ó. Um é na frente, um é em cima, interósseos dorsais, e aqui embaixo, os interósseos plantares, tá? Então, eles têm funções parecidas, mas um pouco diferentes, tá? Então, olha só. Esse aqui são os interósseos dorsais, eles saem entre as falanges, entre os metatarsos de primeiro a quinto dedo. Então, todo espaço intermetatarsal, eu tenho uma origem de um interósseo dorsal, tá? E ele não insere no primeiro dedo, ó. Ele não insere no primeiro dedo, ele insere a partir do segundo, terceiro e quarto dedo, também não insere no quinto. Ele insere só nos 3 dedos no meio, tá? Por quê? Porque o primeiro lumbrical, ele insere no segundo, o segundo no próprio segundo, o terceiro no terceiro e o quarto lumbrical no quarto, tá? Então, o segundo eu tenho a inserção de 2 lumbricais, os 2 primeiros lumbricais, tá? Que também vai me ajudar pelo posicionamento, ele vai me ajudar mais na extensão desses dedos, tá? E aí os interósseos plantares, eles também saem desses espaços, tá? Só que aí eles não saem entre o primeiro e o segundo mais, ó. Ele sai só entre o segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? E também se insere só nos 3 últimos. O primeiro era dos 3 do meio, agora nos 3 últimos, terceiro, quarto e quinto, tá? E ele também ajuda o quê? Na flexão plantar, tá? Então ele também é um flexor plantar, assim como os lumbricais, tá? Ok? E aí eu tenho, só para finalizar aqui, os adutores. Eu tenho adutor oblíquo e adutor transverso do hálux. Esse adutor, ele tem a função contrária do abdutor, e a função deles justamente é o quê? A adução do hálux, tá? Ele nem mostra a função, só que ele traz a função dele aqui é o quê? Aproximar o hálux do segundo dedo, fazendo esse movimento de adução aqui, tá? Então, ele sai aqui da base do primeiro, segundo e terceiro metatarso e vai inserir aqui na falange proximal do hálux, só que na face mais lateral, tá? Então, ele é um adutor do hálux. Então, ok, é isso. Deixa eu ver. Faltou esse músculozinho aqui também que é importante, tá? Que é o quadrado plantar. O quadrado plantar, como o próprio nome sugere, ele é quadrado, né? Ele tem a forma meio quadrada, tá? E aqui ele tem uma aberturazinha aqui, ó, justamente para passar o ligamento plantar, ó. Esse ligamento plantar, eu vou mostrar o quadrado, depois a gente volta lá, tá? O quadrado plantar, então, sai, ó, do tubérculo posterior, medial e lateral do calcâneo, tá? E vai inserir justamente aqui na base. Ele tem algumas inserções aqui no ligamento plantar, tá? Então, olha só, as suas inserções na base do ligamento plantar, tá? O que é o ligamento plantar? Que eu ia tirar ele para mostrar. Então, vou tirar aqui para ver o ligamento plantar. O ligamento plantar, ele também faz a função de quê? De formação do arco plantar, tá? Então, juntamente com a fascia plantar, olha aqui, ó, do lado direito, a aponeurose plantar, e aqui o ligamento plantar, mais tibial posterior, essas 3 estruturas, a gente tem a formação do arco plantar, tá? Que é formado pela junção de 3 arcos, na verdade, que a gente chama de arco plantar, tá bom?